Quando a noite se instala em São Julião, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, as pessoas costumam ficar inquietas. Desde há alguns meses, rumoram sobre uma entidade que aparece sempre às 3 da manhã. Não se sabe de onde vem, mas basta ouvir as histórias contadas sob a luz fraca das lanternas para sentir um arrepio na espinha. Velhos e jovens todos têm algo a dizer. Se você ouvir um chamado, não responda. Mas a curiosidade é traiçoeira, e o medo, mesmo latente, nunca é o bastante para calar a mente. Cláudia, uma professora de história da cidade, vivia sozinha em sua casa antiga, herdada da avó. Ela sempre foi racional, acreditando em evidências e explicações lógicas. Porém, após a primeira noite em que percebeu que algo não estava certo, sua lógica começou a se desvanecer. Sempre às 3 da manhã, ela acordava com um sussurro que parecia vir de longe, como um eco. No começo, pensou que fosse apenas sua imaginação, mas as noites passaram, e os sussurros tornaram-se mais altos, mais presentes. Era a terceira semana quando ela decidiu perguntar a outros moradores. "Você também ouviu?", perguntou ao padeiro, que ao ouvir a pergunta soltou uma risada nervosa antes de afirmar que não, mas seus olhos diziam o contrário. Naquela semana, as histórias começaram a se entrelaçar. Um senhor idoso, o seu João, sentado em frente à loja de móveis, contava que, anos atrás, sua mulher desapareceu após ouvir uma voz no meio da madrugada. Ela saiu para o quintal, levou somente uma vela, e nunca mais voltou, ele disse, os olhos marejados. Mas antes de sumir, disse que ouviu alguém a chamando. O senhor nunca foi o mesmo desde então. Assim, a história de sua mulher alimentou os rumores que se espalhavam como fogo em palha seca. Em outro relato, uma mãe desesperada contou que seu filho, um garoto de apenas 8 anos, virou uma sombra desde que começou a ouvir os chamados. Ele não quer mais brincar, só fica lá sentado murmurando coisas. As palavras não fazem sentido. A mulher tentava manter a voz firme, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto as palavras apenas ecoavam responsabilidade, como se ela também fosse culpada de alguma forma. Cláudia, intrigada e assustada, decidiu investigar mais a fundo. Uma noite, armada com um caderno e uma lanterna, sentou-se no quintal da avó, bem na hora em que o relógio marcou as 3. O silêncio a envolveu, e começar a anotar se sentiu estranhamente teatral. Então, como um sopro gélido, a voz sussurrou. Não era uma voz que pudesse ser compreendida, mas um chamado persuasivo e profundo. O coração disparou em seu peito, e uma combinação de terror e curiosidade a fez sair para a rua, mesmo sabendo que não deveria. Sentindo-se como se estivesse em um transe, seus passos a levaram em frente à casa do Sr. João. Ao chegar, notou que as luzes estavam apagadas. Instintivamente, Cláudia hesitou, mas a voz chamava mais forte. Ao entrar no quintal do homem, algo a fez parar. Dentro da casa, no escuro, a silhueta dela refletia nas janelas. As formas distorcidas dançavam sob a luz da lua, e a voz, agora mais alta, falava seu nome com sofreguidão. Com a adrenalina a subindo pela espinha, ela recuou, mas não conseguiu desviar o olhar quando viu um vulto. Aquela forma familiar, quase reconhecível, pairava no espaço. Ao mesmo tempo a voz se calou, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. No dia seguinte, Cláudia não se lembrava do que havia feito. Só sabia que algumas horas se passaram, e uma sensação de desconexão a envolvia. A cidade parecia diferente. As pessoas olhavam para ela de maneira estranha, como se soubessem de algo que ela havia perdido. Ao voltar para sua casa, encontrou as anotações que havia feito no caderno. As páginas estavam completamente em branco. Com um frio na barriga, ela olhou pela janela e viu o reflexo dela mesma, mas havia algo de errado. O que deveria ser seu olhar, ecoava na noite, do lado de fora. As semanas passaram, e Cláudia percebeu que a voz nunca mais a chamava. O vazio a consumiu. Agora, algumas de suas memórias pareciam ter sumido. E a cidade seguia, como se nunca tivesse ouvido suas histórias. E a cada 3 da manhã, não havia mais sussurros, só uma profunda escuridão que a lembrava de que talvez ela tivesse dado mais do que poderia ao chamado daquela entidade. Quando o relógio batia 3, São Julião permanecia em silêncio, enquanto aqueles que escutavam sabiam que o verdadeiro terror não era a voz,
mas à sombra da dúvida sobre o que se tornar.